Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Com muita alegria, estamos aqui para mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Todos são muito bem-vindos e obrigado por nos receber aí na sua casa, onde você estiver. Você pode nos dar o retorno para dizer como está chegando a imagem e o som aí onde você está. É muito bom podermos estarmos juntos mais uma vez para esse encontro da busca da capacidade para vencer. Boa noite, querida irmã Andressa, irmão Alain e toda a família. Muito bom saber que vocês estão conosco nesta sintonia. Que Deus abençoe vocês, que a paz de Deus esteja aí na vida, no coração de vocês. Nossa oração é que nesse tempo de muita batalha, muita luta, muita apreensão, é que possamos estar desfrutando da bendita mão de Deus sobre nossas vidas. Que tudo possa estar indo bem conosco, com o povo de Deus, com a igreja. Que esse seja um tempo de grandes experiências com o Senhor, melhor conhecimento do Senhor, nosso Deus. Muito bom poder estar por aqui. Você que vai chegando aí, pode sinalizar para conosco, que já vamos, dentro de alguns minutos, começar o momento que vamos compartilhar a palavra do Senhor. Antes vamos estar lendo, orando, e depois vamos estar em torno da palavra do Senhor, caminhando um pouco no conhecimento do que o Senhor tem para nós nesse tempo. Reunimos-nos sempre às quartas-feiras, às 20 horas, e às terças também às 20 horas. Terça-feira é dia de clínica pastoral, quando nós abordamos um assunto recorrente na vida, na caminhada cristã e também no gabinete pastoral. É muito bom poder estarmos aqui nesta quarta-feira. Lucielen Luz, graça e paz, Lucielen e família, pastor Alain e toda a turminha aí. Deus abençoe vocês. Queremos lembrar a todos, aqueles que já estão sintonizados conosco, que nesse domingo próximo vamos estar voltando aos cultos presenciais. A princípio, domingo pela manhã. Neste domingo vamos ter a celebração da Ceia do Senhor e antes vamos ter o estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Então, você pode decidir a estar conosco. Irmã Magali, Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus. Alegre porque o Senhor tem abençoado. O Senhor tem respondido às nossas orações, né, irmã Magali? Deus é bom. Estamos muito contentes com isso. Então, domingo, primeiro domingo de agosto, o primeiro domingo do mês, o dia da celebração da graça de Deus, estudo bíblico 9h30, às 9h30 da manhã. O pessoal da dinâmica, o pessoal da administração, o pessoal da recepção, vamos chegar às 9 horas, porque agora mudou um pouco, né? Temos que nos preparar, arrumar algumas coisas que ainda não fazíamos antes. Também já mandamos um recadinho para a liderança, que vamos ter um encontro preparatório no sábado. Depois você vê lá no grupo de WhatsApp da igreja, toda a liderança, um encontro para a gente ajustar a nossa retomada, ok? Então, domingo à noite, voltamos os cultos online, ministração online. E depois vamos aos poucos voltando totalmente presencial, se Deus assim permitir isso tudo correr bem. Paulo
Roberto Paradela. Deus te abençoe, querido. Abençoe a irmã Elizabeth. Que a paz de Deus esteja na sua casa, no seu coração, na vida de todos nós. Lembrando a você que no domingo também, às 17h30, temos o cultinho das crianças. Qualquer dúvida que você tiver em relação à retomada aos cultos presenciais, faça contato conosco, não é? E a gente, na medida do possível, vai estar esclarecendo e orientando naquilo que for necessário para que tudo vá bem. Muito bom, é bom estarmos aqui. Vamos ver quem já chegou por aqui. Vamos orar e vamos começar a compartilhar a palavra do Senhor. Você, se no decorrer da palavra de quarta-feira, como foi onde você quiser, também participar, fique à vontade para participar aí na página do Facebook. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olga Rodrigues, Deus abençoe, graça e paz, que a bênção do Senhor esteja aí na sua casa, né? Inundando, enchendo a sua casa da paz, da presença bendita do Senhor nosso Deus, assim como de todos os nossos amados. Estamos num tempo de muita batalha, mas a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém, queridos? A alegria do Senhor, a nossa força é. Vamos então nos preparar para orar, para falar com o nosso Deus. Vamos ouvir o toque do chofar e logo a seguir vamos estar orando, falando com o nosso Pai Celeste. Você, se eventualmente está participando pela primeira vez assistindo este culto online, queremos dizer que este é um culto da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro. E sempre nos cultos, nós, no começo, tocamos o chofar, o toque do chofar, que era um instrumento usado para anunciar, né, ao rei, a presença do rei, a presença de uma autoridade, e também para anunciar que o comandante, o rei, estava pronto para a batalha. E nós vamos, com o toque do chofar, sempre nos lembrar que estamos, embora longe fisicamente, estamos unidos em Cristo, na presença do nosso poderoso Deus. Amém, queridos? Vamos ouvir então o toque do chofar. Amém, queridos. Glória a Deus. Dê um glória a Deus aí. Deus é bom. Vamos falar com o Senhor. Ele está presente. Ele ouve o clamor dos nossos corações. Querido Pai, amado Deus, nós entramos na presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Como é bom, querido Deus, saber que qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar, nós podemos entrar na presença do Senhor, usando o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Santo Deus, por esse privilégio, porque podemos agora estar ligados ao trono da graça de Deus. Isso é tremendo, é sobrenatural.
que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós, sobre nossas vidas que aqui estamos a transmitir este culto, sobre a vida daqueles que estão junto conosco nesse tempo de meditação da palavra do Senhor, aqueles que terão acesso a este vídeo, que o teu Espírito Santo se manifeste poderosamente, em nome de Jesus. Venha, Pai, nos abençoar, perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Pai, sonda os nossos corações. E tudo que entristece o Senhor, tudo que entristece o Senhor, que o Senhor arranque, limpe nossas vidas, nossas almas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor tem feito pelo teu povo, pela tua igreja, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Pai. Abençoa a tua igreja. Não só a congregação de Boas Novas, aqui de Vila Isabel, mas todas as congregações da tua igreja espalhada em toda a face da terra. De forma especial pela tua igreja no Brasil. Ah, Deus, ilumina-nos. Venha sobre nós uma porção da autoridade do Senhor. Venha sobre nós, ó Deus, a voz profética, para que possamos falar segundo o querer do Senhor. Deus de amor, venha abençoar a nossa nação. Abençoa, Pai, as famílias, em nome de Jesus. Clamamos ao Senhor que o Senhor defenda as famílias nesse tempo de tanto ataques às estruturas da família que o Senhor mesmo criou. Oh Deus, intervenha sobrenaturalmente para manter, Pai, a integridade da família que o Senhor criou, que o Senhor instituiu, em nome de Jesus. Visita cada lar da nossa terra e supra as necessidades de cada um, Deus poderoso, de forma sobrenatural. Que o Senhor venha socorrer os que estão desempregados, os que ficaram sem os seus salários, os empregados informais que perderam a oportunidade de trabalho. Mas nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor pode, ó Deus, como mandou o maná no deserto, o Senhor pode mandar o suprimento, o trabalho, o emprego, o salário, o negócio, para que as famílias sejam supridas, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a economia do nosso país, que ela se revitalize, cresça, desenvolva, para que todos possam ter trabalhos e ter, Pai, as suas provisões supridas, em nome de Jesus. Venha abençoar também, Pai, a saúde dos brasileiros. Que o Senhor nos dê saúde, restaure a saúde, cure os enfermos, todos eles, em nome de Jesus. Que toda manifestação de enfermidade seja, ó Deus, debelada, seja cancelada pelo Senhor, em nome de Jesus. Seja de que natureza for. Que a bênção do Senhor venha sobre todos que trabalham na área de saúde, principalmente os médicos, os paramédicos, que o Senhor também traga entendimento, sabedoria, dê inteligência sobrenatural, que os médicos dos médicos, Jesus Cristo de Nazaré, esteja dirigindo, ó Deus, toda a comunidade médica da nossa nação, em nome de Jesus. Abençoa, Pai,
o governo estabelecido, federal, estadual e municipal, em todo o território nacional. Abençoa, Pai, o poder legislativo e o poder judiciário em todo o território nacional. Que, ó Deus, esses poderes estabelecidos funcione segundo o querer do Senhor. Que haja paz na nossa terra. Que todo o engano, toda a heresia, toda a falácia caia por terra, em nome de Jesus. Que, ó Deus, a tua palavra, os teus princípios, os teus valores prevaleçam na nação brasileira. Pai de amor, fica conosco nesse tempo, quando estamos na tua presença. Que o teu Espírito nos use, fale aos nossos corações, opere a obra já designada pelo Senhor. Fica conosco e abençoa cada pessoa que está sintonizada, ó Deus, com este canal. Oramos, Pai, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Diga aí onde você está. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Você que tem chegado depois, reforço aqui a comunicação feita. No próximo domingo, estamos retomando os cultos presenciais, ok? As orientações já foram transmitidas aí no grupo da igreja, grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida, liga para nós. Qualquer dúvida. Muito bem, Lilian Rose, Lopes Paz, que alegria. Estou visualizando você por aqui, família, Francilino e toda essa turma. Aí, Deus abençoe. Mais alguém por aqui? William. Algumas pessoas não consigo visualizar aqui, mas a Lígia vai me soprando aqui, né? William e família, Deus abençoe você, Fernanda, toda essa turma bonita. Anália também está conosco, em sintonia. Deus abençoe, irmã Anália, foi aqui nossa ovelha, congregou conosco durante um bom tempo. Deus abençoe a sua vida e abençoe todos os seus. Que a paz de Deus esteja aí no coração, na família, na vida de vocês. Muito bem, queridos. Nós estamos nesses tempos, recomeçamos já umas 3 oportunidades passadas, uma série de mensagens sobre a igreja atalaia de Deus no mundo. A igreja quer dizer, sou eu e você. Somos atalaias de Deus no mundo. O texto é de profecia de Abacuque. Abacuque, os 3 capítulos, são 3 capítulos. Eu quero desafiar você que ainda não fez, mas que possa fazê-lo para ler essa profecia de Abacuque. Deus tem nos abençoado, tem nos dado a sua palavra, que tem sido muito apropriada, os textos muito apropriados para o momento em que nós vivemos. E como temos já falado em outras ocasiões, o propósito dessa palavra é que nós possamos ser capacitados, habilitados pelo Espírito Santo, né, para podermos passar da aflição para a fé e esperança. Por que digo isso? Porque Abacuque, quando escreveu essa profecia, ele estava num momento muito crítico, estava sem esperança, e ele então questionou a Deus, e Deus falou com ele, e vamos ver no final que ele foi transportado para daquele momento de crise que estava vivendo, para uma situação que ele pudesse crer, e Deus o municiou, Deus o ajudou, e Deus trouxe ao coração do profeta esperança. Então, o objetivo é esse,
que possamos ser capacitados pelo Espírito Santo para podermos passar da aflição para a fé e esperança. Mas isso compreendendo que Deus intervém em nossas vidas, como Ele interviu em Judá. Ele fez uma intervenção em Judá de maneira muito estranha, como temos ministrado. Para quê? Ele intervém segundo a sua sábia e boa vontade, para que nós possamos agir e andar com esta fé. O Senhor Deus é a minha força, Ele me faz andar altaneiramente. Então esse é o propósito dessa ministração. E o texto que temos tomado como ponto de partida para essas ministrações é o versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque, quando ele perguntou ao Senhor sobre a situação que estava acontecendo, maldade, injustiça, como já temos ministrado. Depois você pode ler no capítulo 1, logo nos primeiros versos. E Deus disse assim, não, eu vou corrigir isso, eu vou dar um jeito, eu vou mandar os babilônios, os caldeus, intervir e disciplinar vocês, disciplinar Judá. E o profeta então ficou impressionado e falou, como pode, Senhor Deus, o Senhor fazer isso conosco? Se os caldeus, os babilônios são piores do que nós. E quando ele fez essa pergunta, a segunda pergunta, ele disse então, sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que me dirá. Isso é, o que Deus me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Ele foi para a torre de vigia. Então nós temos meditado nessa profecia debaixo de algumas abordagens. A primeira vimos assim, a motivação, né? As motivações que levaram o profeta para a torre de vigia, o que motivou, né? E o que fez com que ele pudesse ir para a torre de vigia. E temos visto agora qual é o sentido, qual é o significado, o que nós podemos aprender para a nossa vida hoje, o que seria, não é, estar na torre de vigia. Então nós estamos vendo que a torre de vigia foi a nossa última referência, é um lugar de aproximação de Deus. Amém? Porque ao subir para a torre de vigia, nós já vimos que lá era um lugar de fortaleza. Ele falou, eu vou ficar lá e aguardar na minha fortaleza. E ali ele recebeu, não a fortaleza que a torre lhe proporcionava, mas o seu isolamento, a sua estada, a sua disponibilidade diante de Deus. Vimos também que lá era um lugar de resposta de Deus, não é? Vimos lá então que lá também era um lugar de oração, porque ele ali falou com Deus, né? E agora estamos vendo sobre esta outra vertente. A torre de vigia é um lugar de aproximação de Deus. Isto é um lugar de conhecimento de Deus. Amém, queridos? E nós terminamos na nossa última mensagem, quem não assistiu, não devia ter deixado de assistir, mas você tem lá no canal de YouTube da Igreja Batista a última palavra que foi ministrada nesse domingo pela manhã, domingo passado. Nós terminamos de dizer que a aproximação de Deus ou a comunhão com Deus nos encoraja para que possamos enfrentar as dificuldades, os desafios, né? E prosseguir e realizar os nossos sonhos, né? Vimos então que ali na torre de vigia é um lugar de aproximação de Deus, porque Deus, foi na minha última citação, porque Deus nunca se afasta dos seus, amém? Então você pode, aí onde você estiver, se não puder dizer, você pode pensar, Deus nunca se afasta de mim. Deus nunca se afasta de mim. Deus nunca se afasta da minha família. Deus nunca se afasta da minha igreja.
Então nós terminamos dizendo assim, que Deus nunca se afasta dos seus. Mas os seus filhos, muitas vezes, escolhem, decidem afastarem-se dele, afastarem-se de Deus. Amém? Então, a aproximação de Deus, que é a comunhão com o Senhor, né, nos encoraja para enfrentarmos as dificuldades, os desafios, né, e para que possamos perseguir e realizar os nossos sonhos. Foi o que fez Abacuque, quando decidiu subir a torre de vigia. Ele optou por buscar ao Senhor, aproximar-se do Senhor, para que ele pudesse ser encorajado, fortalecido, para enfrentar aquela tremenda dificuldade. Depois você vá lá e leia os primeiros versos do capítulo 1. Quando o profeta descreveu com palavras assim fortes a situação que estava em Judá, na sua nação, com o seu povo. E você, quando lê lá aqueles versos, nós lembramos da nossa situação, da nossa nação, do mundo de hoje, mas especialmente da nação brasileira, da nossa sociedade. E ele fez a pergunta que nós fizemos: mas Senhor, cadê a sua ação? Como o Senhor vai deixar essa situação dessa maneira, com tanta maldade, com roubo, com injustiça, com violência? Os mais fortes oprimindo os mais fracos, os mais privilegiados ficando ainda, em detrimento dos menos favorecidos. A injustiça, o pecado. E isso fez com que o profeta sentisse abalado, como nós muitas vezes nos sentimos. E quando ele viu a resposta de Deus, que Deus ia mandar um remédio amargo para o povo, mas que ia curar o povo, ele falou: Deus, como é que pode isso? Então ele disse: eu vou para a torre de vigia. Isto é, ele aproximou-se de Deus, porque ele estava diante de uma grande dificuldade, assim como nós todos estamos. Mas, queridos, presta atenção, você que é meu filho na fé, você que é minha filha na fé, receba isso no seu coração agora, em nome de Jesus. Talvez, além da dificuldade que todos nós estamos passando, que é essa crise de saúde, essa pandemia, essa instabilidade na nossa nação, talvez você esteja também vivendo dificuldades, desafios especiais, particulares na sua vida, na sua casa. Mas preste atenção, em nome de Jesus. Aproxime-se do Senhor. É interessante observar, guarde isso no seu coração, que o profeta, quando viu aquela situação, ele ficou muito abalado, questionou Deus, mas ele não ficou olhando para o problema. Ele voltou-se para Deus. Amém, queridos? É tempo de nós nos aproximarmos mais de Deus. É tempo de nós voltarmos para Deus. Nós não podemos ser os mesmos crentes. Nós não podemos andar mais no mesmo nível de fé, amados. Nós temos que agora, com a ajuda do Espírito Santo, sair desse nível que estava, porque agora a situação é outra. Talvez você esteja na sua luta, na sua guerra pessoal, talvez uma guerra que é recente, começou dentro dessa guerra geral, ou você já está dentro de uma dificuldade que já se arrasta por algum tempo. Mas Deus é poderoso
E o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer é se aproximar de Deus e avançar. Não fique profetizando o seu problema. O seu problema você vai lançar hoje, nas mãos do Senhor. Lança o teu fardo sobre o Senhor. E Ele vai cuidar de você. Amém? Lance o seu fardo sobre o Senhor. Descanse no Senhor. Como diz o salmista lá no Salmo 37, confie no Senhor e faz o bem. E volte-se para Deus. Não fique especialista no seu problema, na sua guerra, na sua dificuldade. Não seja um especialista na grandiosidade do problema que está na sua vida, na sua frente. Mas seja um especialista ou uma especialista em Deus, como filha e como filho de Deus. Nós precisamos ser entendidos. Amém? Está entendendo? Sermos especialistas em Deus, falar as coisas de Deus, nos aproximar de Deus e prosseguir. O profeta Abacuque não estava satisfeito. Ele não queria ficar naquela mesmice. E ele buscou a fonte de todas as soluções. Ele buscou o seu Deus. Não há ninguém igual o nosso Deus. Amém? E ele buscou o Senhor para que aquela situação fosse enfrentada. E vamos ver ao final, como já lemos o texto final, que ele no final, Deus deu a resposta para ele. Ele disse: Senhor, aviva a tua obra. Quer dizer assim, o remédio é amargo, mas Senhor Deus, vai em frente. Ele diz assim: o Senhor Deus é a minha força. Ainda que perca tudo, a agricultura dê errado, os gados se percam, ele falou assim: eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Amém? Aleluia! Dê aí um glória a Deus onde você estiver. Aleluia! Porque é isso que nós precisamos fazer. Ele foi adiante. Então, a aproximação de Deus, ou a comunhão de Deus, vai fazer o quê? Qual o resultado? Vai nos possibilitar entender os acontecimentos em nossas voltas, em nossa volta. E você já deve ter percebido que eu volto sempre a algumas linhas de pensamento. E uma delas é essa: queridos, você é um homem espiritual, você que já é um crente, já recebeu Jesus, você é uma mulher espiritual. Você é filha e filho de Deus. E você que está assistindo esse vídeo, que ainda não tornou-se filho ou filha de Deus. Você que ainda não sabe o caminho que leva à torre de vigia, que foi o profeta, que é a presença de Deus, você hoje pode tomar a decisão e conhecer o caminho que é Jesus. E através de Jesus você vai chegar à torre de vigia. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Amém? Então você que é uma filha e que é um filho de Deus, você é alguém que tem a visão, né, do reino, a visão espiritual. E quando você tem a visão espiritual, você tem que entender o que está acontecendo à sua volta. Nós não podemos ficar falando as mesmas coisas que o homem natural, ou seja, o homem que não teve o encontro com Jesus, aquele que ainda não recebeu o Espírito Santo, anda falando. Nossa linha é outra. Nós podemos até falar das coisas que estão aí, mas com outra linha, com outra vertente. Tá vendo? Muita gente aí falando da situação do mundo, da enfermidade, da política, com a vertente do homem natural. Não. Nossa vertente, nossa percepção é de filhos e filhas de Deus. Amém? Deixar o resto tudo de lado. Então, quando nos aproximamos de Deus com comunhão com Deus, nós vamos entender as coisas, entender os acontecimentos dessa nossa época, até os acontecimentos da nossa vida pessoal,
da nossa casa, do nosso negócio, vamos entender corretamente. Amém? E a segunda coisa que vai acontecer, nós vamos decidir, vamos nos pronunciar, vamos proceder com sabedoria. É a sabedoria, não é conhecimento, não, é sabedoria. Não é sabedoria humana, é a sabedoria, a inteligência espiritual, a sabedoria sobrenatural. Deus não é fonte de sabedoria? Amém? Quando você e eu nos aproximamos dele, nós recebemos dele essa sabedoria. Então, vivemos um tempo que temos que discernir bem e precisamos agir, escolher, proceder com sabedoria. Vamos ter cuidado com a precipitação. Nossa linguagem, nossa lógica não é a lógica do mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas a palavra de Deus diz que, Paulo fala, que nós fomos tirados das trevas desse mundo e transportado para o mundo da maravilhosa luz que é Jesus, no seu amor. Embora vivamos nesse mundo e tenhamos a visão das coisas naturais, mas a nossa interpretação, o nosso discernimento, o nosso entendimento, a nossa escolha será de maneira sábia, sobrenatural, sabedoria sobrenatural que vem de Deus. Deus disse, a palavra de Deus diz, se não tem sabedoria, peça a Deus, que dá graciosamente. Então precisamos ter sabedoria. Então a primeira coisa é entender os acontecimentos, o profeta queria entender, escolher com sabedoria e caminhar com segurança. Guarde essas 3 palavras, essas 3 frases no seu coração. Primeiro, entender os acontecimentos à nossa volta. Entendimento dado por Deus. Segundo, escolher com sabedoria. Proceder com sabedoria. Terceira, caminhar com mais segurança. Caminhar com mais segurança, e segurança nós vamos encontrar no nosso Deus. Foi o que alcançou o profeta. Quando ele foi para a torre de vigia, ele se aproximou do Senhor. Eu vou ler para você, se você tiver com a Bíblia aberta, pode abrir aí em Abacuque 3, 17 a 19, 3 versinhos. Depois de passada todo, a gente vai chegar, eu vou ministrar sobre esse texto, mas estou citando ele para você já saber o que aconteceu na vida do profeta. E é o que em nome de Jesus vai acontecer na tua vida. Vai acontecer na minha vida. Vai acontecer na nossa igreja, a Igreja Batista Boas Novas. E nós vamos poder contagiar, poder envolver, poder comunicar outras pessoas com isso que o Senhor já está nos dando. Então, olha o que alcançou o profeta. Ele falou o seguinte, capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, porque lá viviam todos, dependiam da agricultura e da agropecuária. Nem haja fruto na vide. Imagina, pessoa depender de agricultura e não haver frutificação. Ainda que falhe o produto da oliveira, quer dizer, perdeu tudo. E os campos não produzam mantimento. Aí agora vai para a área da criação de animais. Ainda que o rebanho seja exterminados da malhadas. E nos currais não haja gado, quer dizer, foi roubado. Aqui é o espírito de roubo que vem e leva tudo. Presta atenção, um parênteses rapidinho. Sempre na hora da crise, o ladrão chega. O espírito de roubo. Então, ainda e nos currais não haja gado. Ele fala assim, verso 18, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.
Que maravilha! Que maravilha! E diz no verso 19, o Senhor Deus é a minha força. Fala onde você estiver, o Senhor Deus é a minha força. Se você está em casa acompanhado com algumas pessoas, fala assim, o Senhor Deus é a nossa força. Amém? Ele diz assim, o Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Por que que ele chegou a esse ponto? Porque ele buscou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. E ele pôde então caminhar com segurança. Mas olha o cenário que ele ia caminhar com segurança, e ele caminhou, ele escreveu isso. Não vou falar mais sobre esse texto, vou ministrar lá no final sobre ele. Olha o cenário, um cenário de instabilidade. Um cenário em que a disciplina de Deus haveria de vir. Um lugar de muita dificuldade, de sofrimento. Mas ele falou assim, o Senhor Deus é a minha força. O Senhor Deus é a minha força. Amém, queridos? Glória a Deus. Aí então, a pergunta que surge é essa. E agora eu vou entrar numa área muito prática, durante os minutinhos que ainda temos. Se não tiver, eu concluo posteriormente, como sempre fazemos. Mas vou entrar numa área muito prática e que também esta linha de ministração tem sido recorrente. É preciso que voltemos a esse ponto. Como podemos nos aproximar, ou seja, subirmos a torre de vigia? Como podemos nos aproximar de Deus? Como, pastor, qual é a parte prática? E eu tenho certeza que a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que são já crentes, sabem disso. Mas eu vou voltar a esse ponto. Recentemente, na nossa clínica pastoral, por coincidência, nós falamos sobre isso. Eu vou voltar sobre isso. Vou repetir, pastor, como eu faço então para subir a torre de vigia e de me aproximar de Deus? Isto é, ter comunhão com Deus. Como é isso que funciona? Como isso se concretiza? E eu quero dizer a você, se você não está certo, não está desfrutando a comunhão com o Senhor, é porque está faltando uma dessas 3 coisinhas que eu vou mencionar para você, muito relevantes. Primeiro, o que eu posso fazer? Como é que eu faço para chegar à torre de vigia? Né? Como isso acontece? É impossível, né, a pessoa estar próxima do pecado, estar aproximada do pecado e querer ter comunhão com Deus. Ela tem que resolver essa questão. Amados, isso é crucial. Sem essa questão, nada anda, fica tudo parado na relação com Deus. Então, tem gente que está de braço com o pecado. Tem muitos filhos de Deus que estão flertando com o pecado, outros já estão noivados com o pecado, outros já estão casados com o pecado. Mas pastor, o senhor está julgando? Não, não estou julgando não. É porque eu estou vendo, você também está vendo. Muitas pessoas aí no arraial de Deus que estão nessa situação, estão de braço dado com o pecado. Então é impossível. Porque há uma barreira. A palavra de Deus diz que o que causa divisão entre nós e Deus é o quê? É o pecado. Causa separação. Amados, presta atenção que eu vou lhe compartilhar agora. Na nossa vida cristã aqui na Terra, nós não podemos esquecer dessa questão chamada pecado. Eu sei que às vezes não faz bem aos nossos ouvidos.
mas como profeta de Deus, eu não posso me omitir. Eu e você, o povo de Deus, nós não podemos tirar da nossa agenda, da nossa pauta, esse assunto. Vou dar para você uma referência que você vai entender. Você vai entender tranquilamente. Pegue as cartas, os evangelhos e as cartas do Novo Testamento, as cartas dos apóstolos. Tem os evangelhos, os 4 evangelhos, que são históricos, conta a história do ministério de Jesus, mas lá está recheado de advertência em razão do pecado. Depois, quando a igreja começa, as cartas que era para instruir a igreja, as cartas dos apóstolos, a liderança dos apóstolos era assunto presente nas igrejas. Então, nenhum crente que tem o Espírito Santo, crente mesmo, pode ficar abalado com isso. Temos que ficar alerta com isso, alertas com isso. Então, de braço dado com o pecado, não dá para ficar abraçado com Deus. Um exemplo para você. Davi estava afastado de Deus pelo pecado. E a única forma dele aproximar-se de Deus foi confessando o seu pecado. Tem outros exemplos. Salmo 51, vou ler 3 versos, o 5, o 9 e o 11. Olha o salmista, ele fala assim: contra ti, somente pequei. Vamos chamar o pecado de pecado. A mesma pessoa peca, o senhor, foi mal, senhor, foi mal, não, pecado é pecado. Contra ti, somente pequei, e fiz o que é mal. Eu fiz o que é mal à tua vista. Porque muitas coisas que a gente faz é mal à vista de Deus, mas não é à vista dos homens. E o que vale aqui é o que está à vista de Deus. É como Deus vê. E fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Olha a oração de Davi, de confissão. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Iniquidade aqui, entre outras coisas, é o pecado em potencial, é a semente do pecado. Um triz vai virar pecado. Por isso que eu usei a linguagem figurada há pouco, de andar flertando com o pecado, ou de braço com o pecado, ou já noivado com o pecado, só falta agora casar. Iniquidade, então, é essa, entre outras coisas, essa pecado em potencial. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amado de Jesus, louvado seja Deus, porque eu e você, nós podemos fazer essa oração para a única pessoa que pode realmente realizar isso, nosso Deus. Senhor, cria em mim um coração puro. Só Deus pode fazer isso, por causa do sangue de Cristo. E renova em mim um espírito reto. E olha o final da oração dele: não me lances fora da tua presença. Em outras palavras, Senhor, eu quero estar próximo, eu quero ter comunhão com o Senhor. E ele conclui essa oração revelando algo que muitas pessoas pensam que não existia, que é o Espírito Santo no Velho Testamento. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Amém, queridos? Então, queridos, primeiro passo para eu me aproximar de Deus é você, particularmente, em secreto com o Senhor, fazer o que o salmista fez. Talvez você possa agora falar assim: mas pastor, eu não tenho pecado nenhum. Não vou entrar nesse mérito. Mas vou te dar uma direção, um conselho. Ore ao Senhor. A oração que fez esse mesmo servo de Deus, Davi, no passado, falou: Senhor, Deus, som do meu coração.
Que o Espírito Santo me revele. Senhor Deus, sonda o meu coração pelo teu Espírito Santo e vê se há em mim algum caminho mau. E me dê essa consciência, essa convicção de pecado, porque eu não quero pecado na minha vida. Amém? Então você faça essa oração. O fato é que para se aproximar de Deus, como eu mencionei, e você está pronto para entender os acontecimentos à volta, você está pronto para escolher com sabedoria, pronto para caminhar com mais segurança? Primeiro passo, abandonar, renunciar o pecado. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus é bom, nos deu Jesus Cristo, porque se assim fazendo, nós vamos estabelecer o primeiro passo para a comunhão com o Senhor. Vou rapidamente dar os dois outros passos, porque já é assunto recorrente. O segundo passo, só alguns minutinhos, leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Não lê por ler. Não lê por ler. Eu li hoje 10 capítulos. Mas sabe dizer o que você leu? Mas lê percebendo que é Deus falando. Ler percebendo que Deus está falando. Faz uma grande diferença. Amém? Quando eu sei, eu tenho consciência que Deus está falando conosco, eu estou lendo a Bíblia, mas Deus está falando comigo individualmente. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Meditar, refletir. Amém? Estudar sistematicamente a palavra. Porque quando você recebe a palavra, você se fortalece. Como disse o Davi, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E o segundo passo é esse, para se aproximar de Deus. Por quê? Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Como é que vamos ter comunhão com Deus? Mas se eu não ouço Ele falar, eu ouço a televisão falar, eu ouço a internet falar, eu ouço um monte de gente falar, mas eu não ouço Deus me falar. E o terceiro passo é uma vida de oração. Oração é falar com Deus, falar com o Senhor. Quando o Filho de Deus ora, ele está falando com Deus, sabia? Está falando com seu Pai. E quando você fala com Deus, isso o aproxima de Deus. Coisas tão simples, que quando a pessoa aceita Cristo, a primeira coisa que lhe é ensinada é isso. Confessar os pecados, ler a Bíblia e orar. E muitas vezes, ao longo da caminhada, nós vamos deixando de fazer isso. Vamos deixando essas práticas de lado. Primeira coisa, pecado. Sem pecado, confissão de pecado. Segundo, leitura da palavra. Terceiro, oração. Amém? Dando esses 3 passos para começar, você já vai estar desfrutando da comunhão com o Senhor nosso Deus. Você vai estar aproximando-se de Deus. Na palavra, na linguagem do profeta, você vai estar na torre de vigia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. No nosso próximo encontro eu vou retomar a partir desses passos que mencionei, para descer mais alguns detalhes e compartilhar com o seu coração aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Que Deus abençoe você
Deus abençoe a sua vida, que esse seja um tempo de fortalecimento, que esse seja um tempo de conhecimento do Senhor, um tempo de aproximação, de comunhão profunda com o Senhor. Amém, queridos? Vamos então orar e vamos falar com Deus. Antes, você que está assistindo este vídeo, que ainda não tomou uma decisão, recebendo Jesus no seu coração, você pode fazer isso hoje, agora mesmo, aí onde você estiver. Você pode tomar a decisão: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, eu sei que Tu és o caminho que me leva a Deus. Senhor Jesus, eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero viver próximo do Senhor. Eu quero fazer parte da família do Senhor. Eu quero de fato mesmo ser filho de Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Amado Deus, querido Pai, que a palavra que foi explicada, que foi ministrada, possa, ó Deus, ser interpretada, decodificada pelo Teu Espírito Santo, para que ela toque os corações e cumpra o propósito para o qual ela foi ministrada nessa noite. Em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, abençoe aqueles que já são Teus filhos. Sejam eles fortalecidos. Possamos nós desfrutar de uma profunda e verdadeira comunhão com o Senhor. Sermos filhos íntimos do nosso amado Pai. Que o Senhor possa, Pai, aqueles que ainda não têm essa possibilidade, que hoje o Senhor possa receber nos seus braços esses homens e mulheres que, assistindo este vídeo, movidos, convencidos pelo Espírito Santo do Senhor, tomam a decisão de receber Jesus em seus corações e passam assim a desfrutar de uma intimidade com o Senhor. Abençoa-os, visite-os. Ó Pai de amor, fique conosco no restante dessa semana, no decorrer dessa noite. Dá-nos um tempo de paz, um tempo de bênçãos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Que o Senhor abençoe você. Espero que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração, que você possa estar com os seus corações abertos, favoráveis, para que o Senhor opere uma obra tremenda na sua vida. Que o Senhor traga paz, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Que o Senhor traga as provisões sobre a tua casa. Que o Senhor traga cura interior. Que o Senhor traga também a cura das enfermidades, todas elas, para a glória dele mesmo. Fiquem todos na santa e bendita paz do Senhor. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.